Olá, olá! Sejam bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho. Guardar um pouquinho, ver quem vai entrando. Daí vou explicando o que vai acontecer. O que vamos fazer aqui, eu e a Andrea, eu e a Deia. Esperar vocês irem chegando. E essa novidade que surgiu de uma parceria com a Chácara Ribeiro, que tá se demonstrando ser muito bacana, muito legal. Estamos bem empolgadas para fazer esse projetinho para vocês. Esse projetinho surgiu como uma forma de inserir as pessoas cada vez mais nesse esporte maravilhoso do canicross, nesse esporte que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto, e fomentando cada vez mais, explicando o que é, como ele funciona, que tem tantos desdobramentos, tantas coisas. E é maravilhoso, maravilhoso. Enquanto vocês chegam, eu vou chamar a Deia, que já tá aí. Deia, você tem que solicitar. Pera aí. Te convidei. Oiê! Oi, Boa noite! boa noite. Como é que tá? Tô bem, tô aqui de pezinho pra cima, tô bem, Tudo certo. tudo certo. E vai ser gostoso essa live, vai ser muito Vai. bom. Agora a gente explica por que a gente resolveu fazer essa live, qual que é o objetivo. A gente decidiu fazer essa live para mostrar para vocês como que é o esporte, como se originou, como que se pode iniciar, que cães podem praticar, que cães podem realizar, qual cachorro não pode, não seria adequado. E trazer para as pessoas essa maravilha de esporte, educando mesmo, na base da educação. É. No grupo Canicity entraram muitos novos adeptos, né? E vários questionamentos. Em algumas provas que a gente participa também, muita gente vem perguntar bastante coisa. E coisas assim que mais simples. O que é o canicross? Como que eu devo participar? Como que eu devo fazer? Os equipamentos, o que pode, o que não pode. Eu falei, gente, seria tão bacana, né? Conversando com a Ana depois, eu falei, poxa, seria tão bacana a gente fazer uma live para os novos adeptos, principalmente, né? Para perguntarem para a gente como que funciona, ou como a gente começou no Canicross também, porque todos os questionamentos que eles tinham, nós também tínhamos no início. Exatamente. E não apenas isso, né? É uma questão de trazer cada vez mais para perto, porque é um público tão gostoso, é um público tão unido. A gente vê pela Canicity, pela Canicity também do Rio, que todo mundo, querendo ou não, todo mundo se conhece. Mesmo que esteja distante, em algum momento tu vai vir para uma corrida e vai acabar conhecendo e fechando com alguém. E vai ser tão maravilhoso, tão gostoso. É uma diversidade muito alta, muito alta. É uma forma de bate-papo um pouco mais pertinho, né? Porque aí tem a condição da gente começar a perguntar, a responder, para ficar um pouco mais próximo mesmo. Exatamente. Quer te apresentar, Deia? Eu quero. Bom, eu sou a Andréia Ribeiro, sou proprietária da Chácara Ribeiro, junto com o Eduardo, meu marido. Iniciei no Canicross em outubro de 2020. Em outubro de 2020, eu adotei a Dory, que é uma Beagle, não é mini, mas é uma Beagle bem pequenininha, muito elétrica. Comecei a correr com ela no Canicross, normal, como todo mundo começa. Sem saber direito o que é, eu já era corredora, já participava de provas de corrida de rua, e aí
sendo proprietária da Chácara Ribeiro, trabalhando com cães, tendo a oportunidade de conhecer um esporte com cães, eu caí de cabeça. Fui mesmo a fundo. E aí comecei com a Dori, correndo com a Dori, mesmo não sabia direito como que fazia, tal. 3 meses depois, descobrimos displasia coxofemoral na Dori. Não pude mais correr com a Dori. E aí todo mundo, pô, Andréia, como é que você vai ficar sem correr no canicross? Não, não pode, vamos arrumar um cachorro, vamos arrumar um cachorro. Bom, aí veio o doce da Charlotte. A Charlotte é uma Border Collie que nós adotamos também com 1 ano e meio de idade. Adotamos, óbvio, a princípio para ser o nosso pet, mas também para introduzi-la no canicross. E aí conseguimos começar a correr no canicross. O Edu já tinha adotado o Waze na época, então os dois corriam juntos, tal. Porém, a Charlotte, ela tem pouca quilometragem que ela gosta de correr. Então, Charlotte tracionando corre no máximo 2 quilômetros. Então, continua sim praticando canicross, a Charlotte, porém ela pratica no máximo 2 quilômetros e para ela é assim muita brincadeira, muita diversão como tem que ser, mas o tracionar mesmo, ela não conseguia tracionar, vamos dizer assim, o percurso de uma prova. E nem aqui no CTBC. Então, aqui no CTBC, para quem já veio aqui, a gente tem um percurso de 4 quilômetros. A gente não conseguia fazer o percurso todo de 4 quilômetros com ela. Mas continua correndo. E aí veio a oportunidade. Pô, André, não vai participar de prova? Como é que é? Nossa, e agora? Charlotte só corre 2 quilômetros, não sei o quê. Aí veio o abençoado do Felipe, que me deu a oportunidade da gente adotar o Woody. O Woody é um braco alemão, é um braco alemão safado que a gente adotou com 1 ano e 1 mês, também adotado. Tinha praticado canicross assim, mas assim, bem recreativo com o antigo tutor. E quando ele veio para cá, que a gente clicou ele na guia elástica, no arnês, pau, foi. Então, eu estou tentando me treinar para correr com o Woody. Então, é completamente diferente do que eu já tive. E aí a gente foi só introduzindo ele no canicross, como a gente está fazendo isso até hoje, porque, como a gente vai falar aqui, né, Ana, o canicross não é só você pegar o equipamento, botar no cachorro e sair correndo. Exatamente. Então, a minha história Perfeito, velho. é essa. E é maravilhoso, porque vocês têm uma experiência gigantesca. Eu já conheço um pouquinho, né, da história de vocês, mas acho que só tem a acrescentar para todo mundo. É algo que é de tudo um pouco, assim, desde cachorro que. Pode falar. É porque a gente pegou de tudo, né? Então a gente pegou cachorro adulto e conseguiu introduzir no canicross, fazendo os exercícios adequados. A gente pegou o Woody, o Waze, de filhotinho, a gente adotou ele com 3 meses. Então a gente tem todas as fases do canicross, a gente passou por isso, né? Então é bacana isso, passar um pouquinho dessa minha experiência, pequena experiência, né? Como atleta. Quero deixar bem claro aqui, não sou médica veterinária, sou atleta de canicross, comecei como atleta de corrida de rua e hoje a gente está mais na parte de canicross, 100% focado no canicross do que na corrida de rua, mas sou atleta e adestradora, só, não sou veterinária. Como a Déia, eu também sou praticante. Meu nome é Ana Beatriz, para quem não me conhece, muito prazer. Como é que eu posso explicar? Porque eu tive uma pequena mudança de estado nesse meio tempo, né? Mas bora lá. Eu comecei a praticar canicross em 2018. Assim como a Déia, eu também já era da corrida, já praticava corrida. Só que eu tinha uma vira-latinha em casa que, apesar dos seus 5, 6 anos, não parava quieta. Amava fazer atividade física, amava caminhar, amava correr, amava tudo. Só que a Angel, ela tinha uma característica que foi com que o canicross surgisse para ela na melhor hora.
ela era muito medrosa. Ela era muito medrosa com outros cães. Então, o Canicross deu a ela o crescimento que ela precisava. Ela começou a conseguir conviver com outros cães, ela começou a conseguir lidar com outros cães. Ela nunca foi uma cachorrinha reativa, tanto que ela nunca revidou, mas ela já quase sofreu de ser atacada. E daí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Até que chegou a Kiara na minha vida, que foi super por acaso, também foi adotada, as duas. E a Kiara, ela veio de vim de 8 para 80. A Angel, que nem a Dea falou, ela tinha sua dificuldade de tracionar, de puxar. Ela mais me acompanhava do que qualquer outra coisa. Se eu parava, ela parava. E com a Kiara, não. Com a Kiara foi uma mudança de chave, assim. Eu adotei ela com uns 2 meses. Comecei a inserir no esporte aos pouquinhos também. Bem aos pouquinhos. E hoje em dia ela é um foguetinho viciada em corrida. Viciada. E nesse meio tempo a gente se mudou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para São Paulo. O que é uma realidade completamente diferente. Completamente, assim, né? Aqui em São Paulo eu vi o mundo no sentido de canicross. E no Rio Grande do Sul... Boa noite, Pri, tudo bem? E no Rio Grande do Sul não tinha. E eu fiquei maravilhada. E daí começou as provas, a Kiara foi se inserindo cada vez mais e mais e mais. A Andy hoje em dia está aposentada, porque ela está com seus 11 aninhos. Ela já é uma senhorinha. Ela prefere correr mais solta, ficar mais livre. Eu participei com ela do canicross de orientação, porque o canicross de orientação não ia ser tão puxado, não ia ser tão forçado, ia ter umas pausas. E ela ia poder correr ao mesmo tempo comigo, que é algo que ela gosta. Ela está aposentada, mas ela gosta bastante. Então é uma breve apresentação sobre a gente. Então, a gente tem um pouquinho de experiência, vamos dizer assim, no canicross. Mesmo a gente não tendo tantos anos de vivência no canicross, o que a gente vivenciou já dá para a gente passar um pouquinho, né, para os novos adeptos, né, principalmente, um pouquinho mais do nosso conhecimento. Exatamente. A gente podia falar agora um pouquinho da origem do canicross, né, Deia? De É, quando se originou, como se originou. Pelo que eu estava estudando aqui, pelo que a gente já estudou em relação ao canicross, eu, o Edu, a gente tem visto que o canicross ele surgiu com a necessidade dos cães, que são cães de trabalho, cães que puxavam trenó, que puxam trenó, cães de trabalho de mushing, né? Que, para quem não conhece a palavra mushing, são cães que trabalham puxando trenós. Esses cães eles trabalhavam durante o período da neve, durante o período do inverno, mas aí no verão, quando não tinha neve, o que se fazia? Então, na necessidade de manter esses cães ativos e principalmente esses cães sociáveis, surgiu a parte do canicross, né, Ana? Pelo menos o que eu estava estudando era isso. Exatamente, assim, exatamente. E daí acabou juntando a necessidade com algo extremamente prazeroso, porque, querendo ou não, no canicross ambos fazem atividade. Ambos criam esse laço, esse vínculo. E a primeira vez que isso começou a ser praticado foi na França, pelo doutor médico veterinário Guilly. Eu não vou saber, tô olhando aqui meu resuminho, não vou saber dizer o sobrenome dele, mas foi em 1982. E É, depois, pode falar, daí. não, pode falar. E depois de um tempinho, em 1987, na Bélgica, com o Dr. Veronique. Com o Dr. Veronique. Eu acho que é assim que se pronuncia, me perdoem qualquer coisa. E daí foi surgindo essa categoria e com o tempo foi ganhando mais fama, mais espaço, apesar de continuar sendo uma categoria muito nova, porque, porque querendo ou não, não faz muito tempo que surgiu. Sim, e para você ter uma base em tudo que a gente tem vivido hoje em relação ao esporte,
foi criado por um médico veterinário, o cara que manja sobre cães. Então, o Canicross ele não foi criado por uma pessoa que não sabia o que fazer e decidiu correr com o cão. Não, eu creio que foi bem estudado, porque por um médico veterinário e utilizava esses cães para trabalho dele. Então, o cachorro, com certeza, os cães dele super cuidados, muito bem tratados e tudo mais, vendo a necessidade de manter essa atividade física com o cãozinho, colocou eles para praticarem o canicross. E é recente, né, Ana? Porque você vê, começou lá na França em 82, aí depois veio em 87, né, para a Bélgica, e aqui no Brasil, pelo que eu estava vendo, em meados de 2010. Então é um esporte bem recente, né? É algo assim que precisamos de um pouco mais de estudo, né? Em relação ao canicross, e aí engloba tudo, né, Ana? A parte de mushing, que é de tração, que tem o canicross, back jury, scooter jury, e a gente já viu aí na internet também que tem praticantes com patins, com skate, ou seja, canicrosses similares, né? É uma variedade muito alta e muito grande. E acaba sendo tudo em benefício do cão. Até uma coisa, é muito legal a gente falar isso, porque a gente está tendo muitas leis que estão surgindo que não têm conhecimento real sobre como que esses esportes, que são mais de um, né, nasceram, como eles são feitos, como eles são realizados. Né? É somente aquela coisa, nossa, o cachorro está sendo maltratado, o cachorro não quer. Quando a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Porque na verdade, assim, de repente você pegar um indivíduo ou outro que, por falta de conhecimento, não está praticando o verdadeiro canicross, pode ser que haja uma má informação por conta disso. Mas se for a fundo com os praticantes de canicross, que o canicross não é só você pegar o seu cachorro, meter uma guia nele e sair correndo, não é isso. O canicross não é isso. Existem regras e regras que são muito rígidas, porque o que a gente quer é o bem-estar do cãozinho. Uma atividade física que foi criada por um médico veterinário quer o bem-estar do cãozinho. Animal, com certeza. Tanto que eu tava conversando, não sei nem se a Carla vai estar aqui, Carla Machado, que ela tá conseguindo inserir o canicross como forma de auxílio com cães reativos. Super legal, super interessante. E abrange muita coisa, porque querendo ou não, para tu praticar, tu precisa ter um cão sociável. E que nem o meu caso com a Angel, o canicross ajudou ela a socializar com outros cães de uma forma saudável, porque antes ela não conseguia. Não entra apenas num desgaste de atividade física, não, de muita agitação, muita euforia. Vou gastar meu animal. Se a gente parar para pensar mesmo, ele engloba várias as áreas. O vínculo com o tutor, a socialização com outros cães, socialização com outras pessoas, gasto de energia, então acaba englobando tudo. Só que, claro, precisa ser praticado de uma forma adequada. Sim, porque o canicross, na verdade, quem manda no esporte é o cãozinho. Porque senão não seria um esporte com cão, né, gente? Então, muita gente pergunta, Ana, eu acho que para você também você deve receber, todos os cachorros podem praticar o canicross? Eu vou dar uma opinião aqui, Andréia, de tudo que a gente já tem visto, tal, e por receber muitos cães aqui na chácara também, fala, pô, Andréia, eu vi você correndo com o seu cachorro, tal, não sei o quê, queria que você fizesse isso com o meu. Calma lá. Então, em primeiro lugar, o cãozinho ele precisa passar por um veterinário. Como a gente teve a experiência com a Dori. No início, fomos na euforia, começamos a correr com a Dori e depois começamos a perceber que ela não estava se sentindo muito à vontade. Na hora a gente parou, procuramos veterinário e descobrimos displasia coxofemoral. Isso tem que ser feito antes, para não dar esse desconforto no cachorro. Então, em primeiro lugar, você tem um cãozinho, seja ele o cão que for,
passar com o médico veterinário, fazer um check-up. E não é só passar com o médico veterinário, ele medir a temperatura, limpar a orelha e ok. Não. Precisam fazer exames no cãozinho para saber se ele está apto para uma atividade física que exige um pouco dele, sim. Então, muita gente pergunta para mim, pô, Andréia, eu tenho um bulldog inglês. Eu posso praticar canicross com ele? Ou eu tenho um bulldog francês. Posso praticar canicross com ele? Pera lá. Médico veterinário em primeiro lugar. O médico veterinário não viu problema nenhum? Você vai praticar canicross da parte recreativa. Então, assim, você não vai participar de provas de canicross, você não vai correr 5 quilômetros com ele tracionando, ou você não vai correr 5 quilômetros com ele do seu lado. Não, você tem um cãozinho que ele precisa de mais cuidados para a prática. Inclusive no grupo, eu não sei se tá aí, tinha o Frederico, que era um bulldog inglês dela, Ana. Foi muito bacana o caso do Frederico. Desculpa. Foi muito bacana o caso do Frederico, que a moça entrou em contato com a Canicity, interessada no esporte, em querer participar. Foi aconselhado, como todos os staffs fazem com quem é tutor de bracocefálico, que faça uma avaliação nele, veja como é que está a saúde dele, veja como é que está a condição. E o interessante é que no caso do Frederico, não foi nem a questão por ele ser um bracocefálico. Foi uma questão meu Deus, me perdi na palavra. Na coluna dele. E a tutora até fez uma postagem agradecendo muito a Canicity, muitos doutores que deram atendimento para ele, porque senão isso nunca teria sido descoberto. E é bem como aconteceu com a Dori, como aconteceu com o Frederico, porque às vezes a gente começa a praticar o esporte e por alguma coisa que acontece, a gente vai lá, não, tem alguma coisa esquisita, vamos procurar um veterinário e descobre uma coisa que é mega importante. Mas é um esporte também bastante individual, que nem o outro exemplo que eu tenho aqui. Caraca, eu tenho um monte de exemplo aqui, né? Charlotte. Charlotte é um Border Collie. Poxa, quantos Border Collies que a gente tem aí no grupo que são super velozes, que correm até 10, 12 quilômetros, assim, tranquilos, de boa, ficam bem pra caramba. Charlotte não é um caso de Border Collie que faz isso. Então, a parte de cãozinho é muito individual, depende muito do indivíduo. Você pode ter um pointer, você pode ter um braco alemão que não vai correr. Isso depende muito do indivíduo. Então, assim, não é você pegar e falar assim, ah, não, eu vou lá adotar um Border Collie, porque eu sei que Border Collie corre muito, porque ele vai me tracionar, porque eu quero a parte mais de alto rendimento do canicross e tal. Calma lá, pode ser que não, porque é muito individual. E assim como tu teve essa experiência com a Charlotte, eu tive com a Angel. A Angel ela só acompanhava. E hoje em dia, correndo com a Kiara, eu vejo que assim, a Angel nos primeiros metrinhos, ela consegue acompanhar o ritmo bem fortezinho. Chega uma hora que ela ameaça, ok, vamos passear? Vamos correr naquele trotezinho de boa? Vamos correr tranquilamente? E aí, esse que é o negócio dela. É isso que ela gosta, é isso que ela ama de fazer. Compensação a Kiara, imagina que como o Woody é pra Deca, que ela se ama. Ela disse, não, vamos, ser humano, você tá achando o quê? Você tem que devagar por quê? Bora, bora. Teve corrida que na última que teve, que tinha que virar uma... Tem até gravado isso, é engraçado. Tinha que virar uma árvore, a gente virou a árvore, eu demorei um pouquinho. Daqui a pouco eu olho, a Kiara tá lá virada pra mim, tipo, tá aí. Tô te esperando, minha filha. Vamos? E diferentes perfis. Eles são diferentes. E a gente tem que aceitar o modo deles de ser de cada um. Exatamente. E entender que vai ser assim que vai acontecer. E são eles que ditam o ritmo. Quando eu fui fazer a prova com a Charlotte da primeira vez, ela correu 1,5 km, parou, deitou e eu sentei do lado dela. E fiquei lá. E a gente tem que entender que é isso. O canicross, quem dita o ritmo é o cão e cada cão é um indivíduo. Então, cada cão, ele tem uma demanda. Então, você vai entender isso no decorrer do tempo. E para a prática de canicross,
existem algumas exigências, né, Ana? Principalmente com equipamentos. Com certeza, o que que acontece? Os equipamentos que a gente utiliza são o arnês, que é uma peitoral própria para a atividade, o canicross. Tem uma guia elástica, não é qualquer tipo de guia, gente. É uma guia que ela precisa dar como se tivesse uma mola, né, daí É uma sustentação. É o seguinte, tem que ser uma uma guia elástica sustentação. própria para tração É, é, e que esticada ela precisa ter no máximo 2,5 metros, mas ela precisa ter uma guia elástica. Não adianta você pegar aí um pedaço de elástico, amarrar no seu cachorro, na peitoral dele, amarrar em você e sair correndo. Não é isso. Existem equipamentos que são específicos para a prática. Que nem para proteção do cachorro e para nossa própria proteção também. Que nem o arnês. Alguém sabe aí por que, que o arnês é da forma que ele é desenhado, da forma que ele é feito? Ô, pessoal, se vocês tiverem dúvida aí, pelo amor de Deus, vão perguntando, tá bom? Vão falando. Se a gente estiver falando interagem com a gente. rápido, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer pergunta, por favor, a gente está aqui para bater um papo. Então, vamos bater um papo. Podem interagir com a gente à vontade, façam perguntas, inclusive a gente adora que vocês perguntem, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outra pessoa e pode ser inclusive a nossa própria dúvida. E a Sim, o gente que vai. vocês tiverem para acrescentar também, por favor. A gente está batendo um papo, não é eu e a Ana aqui, porque foi o que a gente começou, né, falando. Ninguém aqui é expert em nada, nós somos praticantes. Exatamente, exatamente. Mas. Ah, a gente esqueceu de comentar do cinto, né? Mas daí depois a gente explica do cinto. Você tava falando do arnês daí. Isso, do arnês. Imprescindível o cachorro ter um arnês. Por quê? Mais conforto. Pô, Andréia, mas eu tenho um cachorro adulto, quero começar a praticar o canicross com ele, mas eu não sei se ele vai se dar bem no canicross. Fiz todos os exames com ele, ele está apto a praticar corrida comigo, mas eu não sei, de repente eu gasto dinheiro comprando aí o arnês ou a cinta, a guia elástica, e o meu cachorro não curte. Então tá bom. Eu vou dizer a minha experiência. Eu comecei com a Dory com a peitoral H. É proibido correr canicross com a peitoral H? Em prova, sim. Porque em prova você precisa ter os equipamentos exigidos de cada regra. O Felipe falando, a finalidade da guia elástica é unir o condutor e o cão e aliviar os impactos durante a corrida. Isso aí, Fê, obrigada. Gente, para quem não conhece, o Felipe ele é proprietário da BR Cane Equipamentos, que inclusive são os equipamentos que eu uso nos meus cães. Eu acho que a Aninha também, né, Ana? A gente também aqui, a gente usa tudo da BR Cane. Inclusive, recomendamos. Atualmente tem coleira que é perfeita, maravilhosa. Então, recomendamos muito. É, a Temos mais Pitbull uma. Pandora, a Pitbull Pandora e Ayla tá perguntando, mas em algumas corridas pode usar peitoral de passeio com tração e o H também, né? Pitbulls, depende da regra de cada prova. Existem provas que nós já participamos, né, Ana? Que pode sim correr com a peitoral H. E existem alguns regulamentos de outras provas que eles exigem só e somente só o arnês. Então, assim, para você saber se você pode correr a prova, depende da organização de cada prova. Eu já participei de corridas que era completamente proibido correr com qualquer outro tipo de equipamento, se não fosse o arnês no cachorro, a guia elástica de no máximo 2,5 metros e a cinta no humano. Então depende da organização de cada prova. Uma coisa muito importante, já que a gente está comentando a peitoral H e do arnês, é que pode machucar, porque é uma corrida a longo prazo. Já aconteceu com a Kiara, dela acabar, a pele dela acabar assando, isso que ela estava com um arnês, tanto que depois disso a gente acabou trocando o arnês dela, porque ela cresceu, a gente acabou comprando outro arnês dela. Vale lembrar também que o arnês
cada cão tem o seu, porque ele é feito sobre medida para aquele cachorro. Então, é pro tamanho dele, é próprio para ele. E uma peitoral H, ou as peitorais no geral, né, elas são de tecido. E esse tecido pode machucar, pode roçar, pode causar alguma feridinha. Que a gente não quer, não é o que a gente deseja ao nosso animalzinho. A gente quer que ele tenha uma experiência boa e agradável. Não sei se foi respondido, Pandora. Não sei se a gente acabou respondendo e tirando Do, a sua dúvida. do que tá falando que eu não peguei? Ah, Etel perguntou, internacional. Perguntou não, falou, né, Etel? Internacional só com arnês, isso. Internacional só com o equipamento e normas deles. Aonde encontra equipamento para compra? BR Equipamento. Eu posso indicar os equipamentos que eu uso, porque aí eu posso dar certeza absoluta que os equipamentos são maravilhosos. Exatamente, ó, o Felipe já te respondeu. BR Cane Equipamentos. Esses são os equipamentos que a gente usa aqui na Chácara Ribeiro com os nossos cães. Aqui também a gente usa. Tem outros produtores. Isso. Tem outras pessoas que vendem produto. A gente, tanto aqui em casa também, eu e o Armando, a gente utiliza da BR Cane. Já usei outros, eu amo, mas atualmente, para mim, tanto de cinto quanto arnês e de guia, os que eu mais gosto é da BR Cane. Então, não que nós não estamos falando mal dos outros equipamentos, mas são equipamentos que eu não posso falar porque eu não os conheço. Então, eu gosto sempre de falar o que eu uso e do que eu aprovei, que são os equipamentos da BR Cane. Então, se você pesquisar, você vai ver várias marcas no mercado, pela internet, você encontra várias marcas. Mas o que a gente indica que sempre são os que a gente usa. E também vai de gosto, né? Enquanto algumas pessoas podem gostar de uma marca, outras pessoas não precisam necessariamente gostar. Também podemos dizer que vai de gosto. Como a Déia falou, a gente recomenda da BR Cane. Voltando tantas marcas. eu não sei se ficou bem claro sobre a peitoral H para o cachorro no canicross, porque em algumas organizações de prova eles aceitam a peitoral H. Qual que é o problema? A peitoral, ela foi feita para passeio. Ela não foi feita para o cachorro ficar tracionando o tempo inteiro. As nossas provas, elas costumam ter de 3 a 6 quilômetros. Então, você imagina uma peitoral H, onde não tem o centro gravitacional do cachorro, não está 100% equipado para uma tração de 3 a 6 quilômetros. Então, pode ser que machuque, mas algumas organizações autorizam a peitoral H. A gente não recomenda, a gente como praticante, né, Ana? A gente não recomenda para você testar se o seu cachorro gosta, tal. Pouquíssimo quilômetro. Na verdade, eu não bateria nem 1 quilômetro correndo com o peitoral H. Se o cachorro traciona realmente, eu já investiria no arnês, porque é outra corrida. Tanto com o cachorro, como com o tutor. Porque o centro gravitacional... Ô, Felipe, se eu estiver falando bobeira aí, você me puxa a orelha. O centro gravitacional, quando o cachorro está com arnês, é feito e estudado para o cachorro tracionar. Então, todas as partes que podem ser prejudicadas numa tração, elas estão sendo preservadas. Então, a parte de traqueia, toda a parte muscular, o arnês ele foi feito para não ficar incomodando essas partes do cão. E aí a corrida vai fluir muito melhor. E a guia elástica é exatamente para isso, para unir o cão com o tutor sem o tranco, né? Você imagina, quem já viu uma prova de canicross, pensa aí na largada, dos cachorros saindo que nem uns doidos, puxando a gente. E a gente meio que tentando acompanhar com as pernas na corrida e tudo mais. Você imagina se essa guia não nos desse essa sustentação e nos desse um tranco, né?
E a parte da cinta, né, para nós, Ana, é tão importante quanto o arnês do cachorro. Então, ele precisa correr confortável e a gente precisa correr confortável também. Quem já correu canicross sabe que é um esporte, quem tem um cachorro doido, que nem eu, a Ana, que traciona bastante, o Edu aqui com o Waze, sabe que é um esporte de velocidade muito alta. A gente corre aproximadamente 30% a mais do que a gente correria numa corrida de rua. Então, a gente precisa se sentir confortável para isso também. A cinta, ela não pega lombar, ela deixa o centro gravitacional nosso também alinhado para a gente correr em harmonia com o cachorro, porque o canicross nada mais é do que isso, é essa união. É por isso que os equipamentos, eles são tão importantes para isso também, porque senão não tem essa união. Porque a cinta, ela pega parte do nosso quadril, parte da nossa cintura. Ela não é nem muito baixa e nem muito alta, né? Ela fica nesse meio, assim. Não sei nem como colocar. Fica nesse meio de... Não fica muito no quadril, mas também não fica muito na cintura. E ela, no geral, tem formato de cadeirinha de rapel. Porque daí ela consegue firmar bem na nossa coxa. Não sei se quem já viu uma cinta, ela consegue firmar na nossa coxa, tem uma parte que vai na coxa, para dar firmeza, da sustentação, e no quadril. Daí, Isso. dessa forma, a gente consegue deixar os braços livres, as mãos livres, que é o principal, para poder dar para a gente também a mobilidade da corrida, para o humano, e nos engatar ao cachorro, de uma forma que todo mundo sai ganhando e que ninguém acabe se machucando. E o Felipe complementou aqui super bem, Fê, obrigada. Ajuda a distribuir as forças em nosso corpo que o cão impõe na corrida. E aí o senhor Eduardo Rocha Ribeiro, Edu Rocha Ribeiro aqui, perguntou, pode correr de coleira, enforcadores? Não, não de De jeito nenhum. forma alguma. De jeito nenhum, porque tu pode trazer um prejuízo muito grande pro cachorro. O que acontece? O cachorro já está em alta velocidade, ele tem que respirar, ele tem que galopar, dependendo do cachorro. Como é que ele vai fazer isso com um enforcador ou com uma coleira? Que já vai estar apertando aqui o pescoço dele. Como é que ele vai puxar o ar? Como é que ele vai conseguir respirar? Não respira. Simplesmente tu vai acabar sufocando o seu cachorro. Vai acabar sufocando ele e só vai fazer mal para ele. Isso pode acometer, traqueia, esôfago, nervos, coluna cervical, diversas glândulas, isso só por você correr com o enforcador. Fora que não vai ser prazeroso, muito menos para o cão e nem para você. Então, correr com o enforcador de forma alguma. Isso não é nem recreação. Então, isso é maus tratos, o Edu tá falando aqui. Correr com o cachorro no enforcador é maus tratos. Então, por favor, não façam isso. Pesando para ambos, né? Acaba ficando uma sensação muito, muito desconfortável. Pra gente, no caso, a gente, o humano não vai, mas pro animal vai. Inclusive, eu queria voltar atrás do que a Dé comentou do tranco. Gente, na minha última corrida, isso aconteceu. A Kiara largou tão forte, né? A Dé comentou que a gente tem que acompanhar eles, que ela deu um tranco no meu cinto. Então, ó, isso é normal acontecer também. Isso acontece, os cachorros nos darem tranco, a gente acaba tendo que aguentar e continuar correndo. Isso pode acontecer. Vamos deixar bem claro que não é tão fora do comum. Então, aí entra uma outra questão que a gente vai trazer nas outras lives, né, daí? Uma questão de o ser humano também precisa estar preparado, não apenas o animal. A Carlinha tá falando aqui, pior que vejo muita gente com coleira e guia. Como abordar sem sermos xingados? Carlinha, já passei por isso também. Então a gente faz aquele sorriso bonito que a gente tem e fala para eles: olha, você sabia que existe um esporte chamado canicross? É uma prática que tem algumas regras e
de repente você colocar a coleira, esse tipo de coleira que você está correndo com o seu cachorro, de repente ele não está nem correndo muito, ele está do lado, do seu lado. Mas e se ele se assusta, se ele quer partir para o lado, você pode prejudicar ele, você pode prejudicar principalmente a traqueia dele. E aí vai ser uma corrida que você vai fazer uma vez só, quando isso acontecer. Então, sempre quando eu abordo, Carlinha, eu falo, olha, o que você está fazendo, está passeando com ele? Se você não está passeando, você está correndo. Então, esse tipo de coleira não é adequada. Aí eu sempre me apresento, olha, eu sou atleta do canicross, você conhece? Aí dá aquela abordada, aquele jogo de cintura. Aí vai da pessoa, vai de cada um, entendeu? Eu sei que é complicado, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que os olhos estão voltados para a prática de esporte com cães, mas a gente tem que ter paciência, porque são pessoas que de repente faltam só um pouquinho de aprendizado. E aí nós, como praticantes, eu acho que a gente tem o dever de passar isso para eles. O Daniel também está perguntando se tem diferença de cachorro que corre 3 quilômetros e cachorro que corre 6 quilômetros. Daniel, é individual, depende. Eu posso falar do meu cachorro. Não tem diferença lá, o Felipe está falando. Não tem diferença. O meu cachorro, ele vai correr tracionando e vai correr bem, tanto os 3 quilômetros como os 6 quilômetros. Isso entra muito, Daniel, exatamente no que o Felipe falou, na preparação tanto do humano, mas do cachorro também. Vocês sabiam que existe preparação que a gente faz na parte física com o cãozinho? É tão importante quanto as nossas mobilidades, os nossos treinos que a gente faz individualmente também. Acho que esse assunto já começa a entrar numa outra live daí. Uma outra live. Mas é muito bacana isso, porque, no geral, a galera acredita que, cachorro só vai correr isso aí, ou da mesma forma, só o cachorro precisa de exercício e a gente não. É um conjunto, é os dois. É que nem tanto a Déia quanto eu, a gente comenta. Eu treino minimamente para dar condição para a Kiara. Da mesma forma como a Déia treina minimamente para dar condição para o Woody, porque a gente nunca vai conseguir chegar no nível que ele chega. O cachorro corre muito mais que o ser humano. Uhum. Então, e um cachorro com um lastro, que já é treinado para isso, que já é preparado para isso, nossa, muito mais. Então, é a dupla que precisa treinar, os dois precisam treinar em conjunto. Exato. E legal falar que o Daniel é nosso amiguinho da CIA da corrida. Ele não é praticante de canicross, ele é praticante de corrida, um belo de um corredor, corre bem pra caramba, árbitro de futebol. Daniel, bora praticar canicross, filho. Tô te esperando aí. O legal é justamente isso. Eu vi os comentários, a Lígia comentou, né, que eu vi, e a Canicite também, a Canicite RJ. A Lígia comentou, por isso que é tão importante o equipamento adequado para esse tranco não seja prejudicial para a coluna. Sim, sim. E fortalecimento de coluna também. A gente agradece. Exatamente. Então, os dois. Os dois, a Canicite RJ. Eu sempre falo que tem equipamento mais confortável para isso. Sim, sim. Uma coisa que não tô fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo, né? Normalmente, quem tá iniciando, eu vejo o pessoal correndo muito com a guia das dog. Com o cinto das dog, uma guia normal e com o peitoral. É como o Deia falou há um tempinho atrás. Não tem problema. Mas agora, se tu quer começar a praticar mesmo, a se inserir no esporte, a começar a praticar, começar a fazer parte de algumas provas, investe no equipamento. A gente gosta sempre de reforçar isso, porque também entrando nisso que a Lígia falou, os equipamentos próprios para canicross, eles são feitos para aguentar a tração do animal. Que nem uma guia um cinto das dogs. Não sei se para um cachorro que traciona mesmo, vai aguentar na coluna do ser humano. Não sei se vai dar aquele suporte
que nem um instinto próprio para canicross. Então a gente tem que ter todo esse cuidado e pensar em tudo isso. Sim. É por isso que os equipamentos eles são tão importantes. Eles não foram estudados à toa. Como no esporte houve todo o estudo do veterinário Gilles para inicialização dos cães no canicross, não foi de uma hora para outra que o pessoal botou na cabeça que tem que ser uma guia elástica nas medidas tal e um cinto com esse formato. Não, foi tudo muito bem estudado para que verdadeiramente a dupla corra em sintonia. Exatamente. A Pete e Pandora e Ayla colocaram aqui pra gente. Tô aguardando ansiosamente a live para dicas de exercício e condicionamento. Vai ser muito bacana. A gente gosta bastante, principalmente disso. Porque eu acho que nesses treinos o que eu mais noto de diferença com a Kiara é o vínculo. É o vínculo, assim, eu acho que se tratando ainda um pouquinho de equipamento, a ideia também deve passar a mesma coisa com o Woody, o Edu, com o Ace, o Armando aqui com o Ace também, a gente pega o equipamento na mão, eles já ficam, vamos correr. A associação que eles fazem é gigantesca. É. A Luísa, né, Ana, tá perguntando. E o local para iniciantes? Luísa, é o seguinte, preferencialmente o canicross, ele deveria ser praticado em terrenos irregulares, cross country, trilhas, porque são terrenos onde os cães eles se sentiriam mais à vontade. Mas, poxa, Andréia, não tenho isso aqui perto da minha casa. Então, Luísa, a gente usa do bom senso. O que é isso? Temperaturas muito altas, clima muito quente, sol muito quente, a gente não sai com o cãozinho. Eu moro, para quem não sabe, eu moro aqui no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Aqui é outro país. Sempre tá muito frio. Serra do Mar, tem sempre neblina. Aqui começa a esfriar antes de qualquer lugar aqui de São Bernardo. E mesmo assim, quando bate 22 graus aqui, mesmo eu estando no meio da Serra do Mar, mesmo estando com terreno de chão batido, muitas árvores, trilhas mais fechadas, bateu 22 graus, eu não corro com os meus cães. Eles sofrem muito no calor. Mas se você não tem condição de você ter um espaço assim perto da sua casa e você quer praticar o canicross, você pode sim correr em parques. Só cuidado com os horários, né, Aninha? Como a Déia falou, eu no Rio Grande do Sul iniciei em parque. Eu iniciei esporte em parque. Normalmente, praticante de canicross já sabe que os melhores horários são de manhã cedo. É muito normal tu ver a galera acordando, madrugando para treinar, porque o cachorro sente. É como a André falou, eles sentem. Esses dias a gente foi treinar num horário fora do nosso horário habitual. Rendimento vai lá embaixo. O cachorro e a gente também não rende. E daí entra outros quesitos, como frustração. Nós ficamos frustrados. Os cachorros não conseguem aproveitar aquele treino gostoso que normalmente eles têm. Então é muito normal praticante madrugar 5, 6 horas da manhã para sair para correr com o seu cãozinho. E como a Dé falou, pode sim começar em parque, cuidem, porque superlotação também nos parques acontece. Eu acho mais difícil hoje em dia, falando, eu acho mais difícil em parque porque é muito estímulo. É muito estímulo para os cachorros. São pessoas passando, são pessoas passeando com os cães, mas nada que não possa ser feito. Ao mesmo tempo que é muito estímulo, é um ótimo treino também para o foco do cachorro. Exatamente. Parabéns para vocês, acho muito bonita esse esporte. Obrigada, Bruna. Agradecemos muito. A Etel perguntou, e como iniciar na prática, né? Treinos. Etel, está adiantada, filha. Nós vamos. A gente vai ter uma live específica só para isso.
A gente vai passar um pouco da minha experiência em relação à inicialização para cães filhotes e inicialização para cães adultos. Então, vai ser uma outra live que a gente vai abordar só esse assunto, passando exercícios, como que a gente iniciou os nossos cães aqui, porque você vê, o Waze, ele começou com 3 meses. E hoje, que para quem não conhece, o Waze é um foguetinho. O Woody iniciou com 1 ano e 1 mês. Ou seja, um cachorro já adulto, com muitos costumes. E hoje ele também é um foguetinho. Então, a gente vai falar sobre isso sim, Etel, mas na outra live. Pode também inserir um outro cachorro. A gente tem o Zero aqui, que também foi na mesma faixa etária. Acho que até o Zero deve ter entre 2 anos, mesma faixa etária da Izzy e da Kiara. Já iniciou nessa idade. E o modo que a gente iniciou ele foi diferente. Porque a gente iniciou ou comigo correndo à frente, ou... Bom, vamos deixar para a próxima live, já estamos dando spoiler aí. A ansiedade bateu aqui, ó. Então, falou de ansiedade, a ansiedade bateu aqui também. Ó, a Cíntia tá pontuando bem aqui, né, Cíntia? Ter atenção aos coxins, sobretudo correr no asfalto ou outro tipo de terreno mais abrasivo e temperatura do chão. Exatamente, Cíntia. Quando a gente não corre no terreno, vamos dizer assim, entre aspas, adequado para o canicross, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Então, principalmente temperatura do chão. Cuidado, porque quando a gente corre em parques, alguns tutores soltam cães da guia, os cães estão soltos, então isso tudo também é uma preocupação. Então a gente tem que redobrar a nossa atenção. Se você é aqui de São Paulo, a gente tem o nosso centro de treinamento, chama CTBC, Centro de Treinamento Balneário de Canicross. A gente corre aqui todos os domingos, ou às 7 da manhã, 7h30 da manhã, mas assim, sempre bem cedinho por conta da temperatura, principalmente agora que as temperaturas estão mais altas. E o legal de você correr aqui é que tem a represa de frente, que o cachorro corre e depois vai se refrescar na represa. Acho que isso que a Cindy está colocando também é muito importante. Um meio da gente ver se o chão está muito quente para o cachorro é pensar muito na gente, botar a nossa mão no chão e ver se chega a causar alguns desconfortos para a gente. Pé também, porque daí causando para a gente algum certo desconforto, para eles então também vai ocorrer. Então é uma boa dica, se notar que está num horário que está mais quente que o normal, tem algumas regiões do Brasil que esquenta muito mais do que outras, mesmo acordando cedo, continua muito calor, coloca tua mão, coloca teu pé e vê se tu sente algum desconforto. Dependendo, teu cachorro também vai sentir. Isso. A Raquel tá perguntando: oi meninas, parabéns pela live. Obrigada, Raquel. Tenho uma dúvida. Meu cachorro quer parar o tempo todo para marcar território, mesmo que não tenha mais uma gotinha de xixi para sair. O que eu faço? Raquel, a gente vai explanar um pouquinho disso nas próximas lives de inicialização de canicross. Tem também, eu não sei se vocês estão sabendo, meninas e meninos, eu criei uma turma para os lá da cidade universitária, Cotia. Tem alguém de Cotia no grupo do Canicity? Não lembro. Acredito que tem de Vinhedo, não, tem de Jundiaí, que é a Carla de Jundiaí. Não sei se Jundiaí é perto de Cotia. Eu acho que é. Daí tem alguém perto de Cotia para ajudar a Luísa? A gente tem um grupo, tá, gente? Chama Canicity. Esse grupo tem o Ricardo, ó, a Etel tá falando. A Carioca tá falando aqui, gente. Tem gente de Cotia, sim. Tem, então. Tem. Então, a gente vai abordar esses assuntos de como melhorar a corrida com o seu cãozinho. Então, uma inicialização, né? Agora, eu não sei se vocês estão sabendo, eu posso falar porque eu conheço a pessoa.
Tá tendo uma maratona de canicross. Não sei se vocês conhecem a Carol Berkman. Ela é médica veterinária, doutora, na verdade. Então, mega estudada do assunto. Medicina veterinária esportiva. Inclusive, quando nós participamos de um campeonato, eu, o Woody, o Edu e o Waze, ela deu toda a assistência no pós-corrida, no pós-prova, com os nossos cães. E lá vocês vão saber de absolutamente tudo sobre o canicross. É muito conhecimento de uma médica veterinária para passar para vocês. De tudo, absolutamente tudo. Desde o primeiro passo em relação ao canicross até como você faz para esfriar o cãozinho no pós-corrida, como que funciona os músculos do cãozinho. Então, chama Carol Berkman, a médica veterinária, e ela está fazendo a super maratona de canicross. Inclusive, a gente consegue falar com ela, Ana? Acredito que sim, mas ela não entrou. Eu não vi, pelo menos. Vamos ver para os próximos. Eu não vi, pelo menos, ela aqui, ó. Carol, se você estiver por aí, dê um oi pra gente. Venha apresentar este projeto muito bom, maravilhoso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai deixar o link na bio. A gente vai deixar o link lá na legenda para vocês poderem acessarem e verem. Eu ia comentar alguma coisa, mas acho que falando, eu acabei me perdendo e focando no que a Dé estava comentando. Mas isso, lembrei. Gente, uma coisa muito, muito importante, só para a gente não esquecer também. A Canicite SP, ela é um grupo, ela não é um órgão. Todo mundo que faz parte da Canicite, de todas as Canicites, tanto a Canicite SP, quanto a Canicite Rio, quanto a Canicite aqui em Minas Gerais, todo mundo é voluntário. Ninguém é pago por estar ali. Os staffs são voluntários, as provas que a gente tenta fazer parceria, todo mundo é voluntário. Então, nós não somos uma organização. Às vezes as pessoas confundem isso porque, Canicite. Todo mundo tá lá como praticante pelo bem do esporte, porque ama o esporte. Acho que é importante a gente fazer esse parente, né, Deia? Porque às vezes rola essa confusão. Sim. O Grupo Canicite ele é importantíssimo, porque lá a gente tira dúvidas, a gente bate papo, a gente fica sabendo onde vai ter provas de canicross, a gente fica sabendo onde que tem treinões, que às vezes a gente participa de bastante treinão, que são ótimos, Luísa, já aproveitando, pegando o gancho aí, são ótimos para você iniciar o seu cãozinho ou, de repente, para você começar a trabalhar a parte de reatividade dele. Então, o grupo Canicite é importantíssimo porque ele é um grupo para o canicross. Então, rola muito assim... Olha, rola até coisa assim em relação para nós, né, Ana? Tipo, tá rolando uma promoção ali na Cobase, o vermífugo tal por tantos reais e tal. Então, tá rolando aí uma promoção para tênis para trail, tal, não sei o quê. Então, isso tudo a gente engloba no Canicite, tudo voltado para o canicross mesmo. Apenas isso, é um ótimo lugar para a gente fazer amizades. A coisa que mais se faz nesses grupos é a amizade. A galera começa a treinar todo mundo junto, daqui a pouco estão marcando de dar rolê, que nem aconteceu na própria Rock Mountain Games. A galera passa o final de semana lá e se reúne com os cachorros e aproveita para mesmo, para curtir, para se divertir. Exatamente. Esse nada mais é do que o nosso intuito em relação aos grupos, né? Canicite é assim, nossa, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Vou dar uma pincelada, a gente vai ficar para outras lives, mas eu vou dar uma pinceladinha que eu acho que eu estou entendendo o que tu quer dizer. Vamos lá, me corrija se eu estiver errada.
A Kiara, ela é um cachorro que meu maior medo com ela quando eu iniciei o Canicross é que ela é uma cachorra que ela tem tendências reativas na guia. Só na guia. Só na guia. Então ela se torna muito eufórica, ela fica muito eufórica. Então quando eu iniciei com ela nas provas, eu ficava muito tensa. Eu amo. Só que a gente sabe, hoje em dia, quem é praticante de canicross, que a gente tem que respirar fundo, se acalmar, porque a gente vai passar tudo isso para o cãozinho, para o cachorro. Então, na hora da largada, se alguém parar para ver vídeo nosso de largada na própria T-Dog, vai ver que eu tô sempre segurando ela no arnês. Tô sempre segurando ela na guia junto, no arnês. E quando começa a corrida, eu vou soltando aos poucos a guia. Eu não deixo a guia livre. Por quê? Fora essa questão da reatividade, tem a questão que pode acontecer um acidente. Às vezes a gente pode enroscar nossos pés na guia, pode causar um acidente, pode se machucar, o cachorro pode se machucar. Então é muito importante. Esses cuidados a gente acaba tendo também, quando se fala em equipamento, em segurança, em proteção. E outra coisa, eu já estou adiantando de novo, mas tudo bem. Os cães reativos em provas, eles utilizam uma bandana amarela. Eles utilizam uma bandana amarela para já ficar para os outros praticantes, os outros tutores. Ó, esse cachorro tem tendências reativas ou ele é reativo. Por uma questão de segurança. Por isso que a gente sempre frisa. O esporte, quando ele é bem feito, ele te traz toda a segurança possível. Você só precisa buscar e ir atrás. Exatamente. É por isso que é tão importante conhecimento, né, gente? Então, saber verdadeiramente sobre o esporte, o canicross, os equipamentos corretos para a prática do esporte, você ter um conhecimento mínimo sobre as regras do canicross para você praticar em segurança, não só a sua segurança e do seu cãozinho, mas a segurança das pessoas que estão aí ao seu lado também, que de repente quem pratica no parque vai estar lá perto, que nós já fizemos treinões em parques que o parque estava aberto ao público. Então, pessoas que não estão praticando canicross, mas estão praticando a corrida normal, correndo, passando do lado do cãozinho. Então, você precisa ter um mínimo de conhecimento em relação à regra do canicross para uma boa prática para você, o seu cãozinho e para as pessoas que estão ao redor também. Já estamos na hora. Gente, que engraçado, porque a gente foi pensando assim, vamos tentar não ir a uma hora para não ficar cansativo. No final a gente chegou a uma hora. Vocês têm alguma? Se tem alguma dúvida, agora é a hora para a gente dar a nossa geral aqui e os tópicos que nós conversamos hoje, né, Ana? Sim, sim. Ó, isso que a Cintia falou antes da gente fazer o fechamento é muito importante. Lembrando que o cachorro vai sempre à frente ou no máximo ao lado, nunca arrastar o cão. Perfeito, perfeito. E a gente já viu muito isso acontecer, principalmente em prova, mas daí vamos para as próximas lives, que a gente já deu muito spoiler hoje, já falamos muita coisa que seria para outras lives. Mas é exatamente isso, gente. Cachorro sempre à frente, respeitando o ritmo, no máximo, ao lado do tutor. Foi o que a gente falou no início, né? O cachorro tá correndo, você corre. O cachorro tá andando, você anda. O cachorro parou, você para. Quem dita o ritmo é o cãozinho. Então, os 3 tópicos que a gente conversou na live de hoje foi o que é canicross, né? As regras do canicross, que engloba isso que a Cintia acabou de falar, o cãozinho tem que estar ou à frente ou no máximo ao lado, e os equipamentos que são obrigatórios para a prática do canicross. Não só para a prática recreativa, como para a prática em provas também. E também da origem desse esporte que a gente tanto ama. Isso, Então mas foram
Tem mais alguma dúvida? Obrigada, Daniel. Estou esperando você aqui no CTBC para correr com o Woody, tá? Ninguém, gente. Podem mandar à vontade. Bom, o Instagram da Chácara é @Chácara Ribeiro Resort para cães, que é o que a gente está assistindo agora. Eu tenho o meu também, que é Andréia, com I, Andréia Chácara Ribeiro. Se vocês quiserem também. Lá eu falo bastante sobre canicross, tem todas as provas que a gente já participou. De repente, surgiu alguma dúvida depois da live, por favor, pode procurar a gente, pode conversar. E a gente está sempre à disposição aqui, tá bom? O que a gente quer, o intuito dessas lives aqui de dezembro é a gente passar mais conhecimento. Então, é uma troca de conhecimento. Então, sempre conversando, explanando, tirando dúvidas, batendo um papo para a gente praticar o canicross direitinho. A Deia falou aqui a mesma coisa. Tanto podem conversar comigo, com o Armando. Eu admito que hoje em dia eu uso mais o Instagram da T-Dog, então nem vale a pena passar alma no pessoal, que o meu pessoal tá vazio, vai tudo pra T-Dog, porque é tudo relacionado a canicross, a cachorro, enfim, daí vai tudo pra T-Dog. Então nos sigam, T-Dog Team. E qualquer dúvida, nos chamem, que vai ser um prazer a gente conversar com vocês e trocar uma ideia, que é maravilhoso. Essa live vai ficar gravada, né, Ana? Sim, vai ficar gravado. Inclusive, eu vou ter que pedir uma ajudinha pro Armando daqui a pouco. Mas a gente se vira. T-Dog, Luísa, diz aí, Ana. T-Dog Team, vou escrever aqui para você. Gente, muito obrigada. Vocês que assistiram até o final, vocês que estão vendo aqui, depois a live gravada. Mais uma vez eu fico à disposição. E é isso aí, bora praticar felicidade com os nossos cães. Vai ser de que dia? Que hora? Tá, gente, todo mundo só temos a agradecer sempre. Vai ser o ano inteiro? Ideia agradecer a vocês também por toparem essa doideira. Por, como sempre, de braços abertos, bora, vamos. Só temos a agradecer sempre por todo mundo que tá aqui. Ah, só lembrando, a gente vai fazer as lives todas as quintas-feiras do mês de dezembro, às 20 horas. Cada live a gente vai abordar 2 tópicos. Sempre bastante descontraído, tentando responder na medida do possível o que a gente conseguir responder. Se não, a gente vai atrás e responde depois. Mas todas as quintas-feiras do mês de dezembro. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada novamente. Beijão, Deia. Beijo, Ana. Obrigada. Conta com a gente. Eu que agradeço. Tchau.